Bom, eu falei um pouco no tópico anterior sobre quais são os nossos objetivos nas campanhas de 2014. E agora eu vou falar um pouco mais do cenário em que essas eleições se realizam, o cenário em que as eleições de 2014 se realizam. Vale a pena a gente fazer um retrospecto histórico. Essa eleição de 2014 é a 7ª desde que terminou a ditadura militar. A gente teve a eleição presidencial de 1989, tivemos a eleição presidencial de 1994, de 1998, de 2002, de 2006, de 2010 e agora a 7ª eleição consecutiva, que é a eleição presidencial de 2014. Pode parecer um detalhe, mas não é, porque se a gente voltar um pouco mais atrás na história, a gente vai ver que entre o final da ditadura Vargas, em 45, e o início da ditadura militar, em 64, a gente teve apenas 4 eleições presidenciais. A gente teve a eleição presidencial de 45, que foi vencida pelo Dutra. Nós tivemos a eleição presidencial de 1950, que foi vencida pelo Vargas, a de 55 pelo Juscelino Kubitschek e a de 60 pelo Jânio Quadros. Notem, 4 eleições naquele período, 7 eleições nesse período. É o mais longo período de democracia eleitoral ininterrupta da história do Brasil. Mas, mais que isso, se vocês forem olhar o que ocorreu naquela época, nós vamos ver o governo Dutra foi aquele onde o Partido Comunista teve o seu registro eleitoral cassado e os sindicatos foram brutalmente perseguidos. O governo Vargas foi interrompido quando ele se suicidou para impedir um golpe. O governo Juscelino Kubitschek começou graças a um contragolpe, porque a direita queria impedir a posse dele. Havia um famoso político de direita chamado Carlos Lacerda que dizia que o Juscelino Kubitschek não podia ser candidato, se fosse candidato não podia ser eleito, se fosse eleito não podia tomar posse. E eles tentaram impedir a posse com um golpe. As eleições de 60, que foram vencidas pelo Jânio Quadros, vocês lembram que logo depois ele renuncia alegando forças ocultas e na verdade isso também fazia parte do ambiente que gerou o golpe de 64. E a eleição seguinte, marcada para 65, não chegou a ocorrer. Então vocês vejam que naquela época, não só a gente teve menos eleições presidenciais, como os mandatos presidenciais decorrentes daquelas eleições foram muito mais conturbados. Se vocês forem olhar agora, de 89 para cá, a gente teve um momento de conturbação mais forte, que foi o Fora Collor, que transcorreu dentro da mais absoluta legalidade e normalidade institucional. Um presidente foi submetido a processo de impeachment, a maioria do Congresso Nacional aprovou o processo de impeachment, o vice assumiu no lugar do presidente. Ou seja, não só a gente teve mais processos eleitorais, um período maior de democracia eleitoral ininterrupta, como também a normalidade institucional foi maior. Isso leva algumas pessoas a uma conclusão meio óbvia, digamos assim, lógica, aparentemente lógica, de que a gente está vivendo um processo de normalização da vida política do país, que os conflitos profundos do nosso país estão se atenuando e que as coisas estão cada vez mais, digamos assim, tranquilas. E na verdade é o oposto. Quer dizer, a história do Brasil e a história de outros países que viveram esse tipo de experiência mostram que quando há longos períodos de democracia eleitoral, vai ocorrendo uma contradição cada vez mais aguda entre a participação da classe trabalhadora e os limites que o Estado capitalista impõe a essa participação. Um velho ministro burguês, que foi ministro do Collor, um banqueiro que foi embaixador nos Estados Unidos, Marcílio Marques Moreira, dizia que a grande contradição da democracia era a contradição entre os títulos eleitorais e as carteiras de trabalho. Ou seja, nem todo mundo tem carteira de trabalho, mas todo mundo pode ter título eleitoral. Logo, os trabalhadores podem usar os seus títulos eleitorais para conseguir a sua carteira de trabalho. Falando de outra maneira, os trabalhadores podem usar o direito de voto para ampliar os seus direitos políticos e sociais. E isso gera um incômodo cada vez maior por parte da burguesia, por parte dos capitalistas, que fazem de tudo para deter esse processo de democratização. Não é por acaso que depois do susto que eles tomaram em 1989, quando Lula quase foi eleito presidente da República, não é por acaso que logo depois eles legalizam o financiamento privado das campanhas eleitorais. Tem a ver com isso, ou seja, são mecanismos para deter a ampliação da democracia eleitoral. E a gente vê hoje no Brasil a raiva, o ódio
com que a burguesia trata o PT, trata os trabalhadores, trata a Dilma, trata o Lula, está ligado a isso. Eles não aceitam que dentro das regras do jogo deles a gente esteja conseguindo progredir. E eles fazem de tudo, mesmo que esse tudo inclua subverter as regras do jogo que eles mesmos montaram, para tentar nos impedir de progredir. Logo, 7 eleições seguidas significa que o conflito está se acentuando, não está se atenuando. Um outro aspecto que vale a pena falar é que das 6 eleições que ocorreram até agora, lembrando, 89, 94, 98, 2002, 2006, 2010, dessas 6 eleições, 3 foram vencidas pelos neoliberais, Collor, Fernando Henrique, 3 foram vencidas por nós, Lula e Dilma. Essa eleição, a 7ª eleição, vai ser a eleição do desempate, e é disso que eu vou falar no próximo tópico.